Olá, amigos, todos sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje apresentando mais um livro da série do Legado dos Pioneiros Adventistas. Este livro que eu tenho aqui em mãos, que tem por título Minha História, do pastor Tiago White, no contexto do grande movimento adventista, conforme ilustrado pelos 3 anjos de Apocalipse 14. Então, neste livro aqui, o pastor Tiago White, ele conta, foi deixado escrito aí a sua história, como foi o seu progresso na vida cristã, dentro do grande movimento adventista, no contexto das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Então, um livro que logo de primeira assim, eu recomendo esse livro, que você possa ter ele em mãos ou baixar ele gratuitamente, e ter no seu celular ou no seu tablet. Este livro aqui, eu ganhei ele de um amigo, Bruno. Meu amigo Bruno, saudações, amigo. Acredito que você verá este vídeo e relembrando, mais uma vez, esse presente aí valioso que você me deu. Que Deus te abençoe, algo muito bom. E vamos ver, a mensagem, o conteúdo deste livro. É um livro que ele não é fininho e também não é grosso, a espessura dele. É um livro de 300 e poucas páginas, 307 páginas, material produzido aí pela editora dos Pioneiros Adventistas. Aqui, minha história no contexto do grande movimento adventista, conforme ilustrado pelos 3 anjos de Apocalipse 14, pelo pastor Tiago White. Aqui está a foto do pastor Tiago White, já idoso. Tiago James, Tiago, acredito que seja James em inglês. Springer, acho que, não sei se assim se pronuncia, White, nascido em 1821 e faleceu em 1881. E aqui os capítulos antepassados e infância, aqui ele conta a sua infância, experiência cristã, impressões do dever, Guilherme Miller. Aí ele vai falar da pessoa de Guilherme Miller, que foi um homem importante na mensagem do Advento, pregando sobre a volta de Jesus. E Guilherme Miller, ele teve esse contato aí com ele. Guilherme Miller, que foi um reformador americano. A compreensão de Miller sobre as profecias de Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 e os 2.300 dias. Então, ele aí descreve, a compreensão de Miller do capítulo 2, Daniel capítulo 7, capítulo 8 e os 2.300 dias proféticos. A conversão de 100 incrédulos, os trabalhos públicos de Miller, se deu aí, ele destaca aí a conversão de 100 incrédulos, Miller e as profecias, meu trabalho público, surgimento e progresso do Adventismo. Então ele vai contar a história, como o surgimento aí, o progresso do Adventismo, o periódico Sinais dos Tempos. Deixa eu colocar aqui para vocês verem melhor. Esforços conjuntos, a era das reuniões campais, a grande tenda, o periódico, não vou me atrever aqui a pronunciar, mas a tradução é o clamor da meia-noite, a visita do Sr. Milley a Washington, o término dos tempos proféticos, modos de oposição, a extensão do trabalho, livros adventistas, palestrantes e escritores, o que o Adventismo realizou,
a permanência da obra. Na outra página aqui do índice, continua. A reunião campal, bom, este nome aí também eu não vou me atrever a pronunciar, que eu não sei. A natureza da obra, neste lugar aí, nesta reunião campal. A passagem do tempo, argumentos com base nos tipos. O sétimo anjo, a primeira mensagem e a segunda mensagem e a terceira mensagem, ou seja, as três mensagens angélicas. E ele, na segunda mensagem, quando fala da queda de Babilônia, dos erros ali doutrinários de Babilônia, eu gostaria de ler uma parte aqui, está na página 190, acho que é 191, deixa eu só conferir aqui. Olha aqui, diz assim, ó. É dito que a causa da queda de Babilônia foi o fato dela ter feito com que todas as nações bebessem do vinho da ira da sua prostituição. Sua prostituição foi sua ligação ilícita com os reis da terra. O vinho é aquilo que a igreja intoxicou as nações da terra. Existe apenas uma coisa a qual isso pode se referir: a falsa doutrina. Essa meretriz, como resultado de sua união ilícita com os poderes da terra, corrompeu as puras verdades da Bíblia e, com o vinho de sua falsa doutrina, intoxicou as nações. Alguns dos erros grosseiros que ela apresentou às massas como verdades bíblicas serão mencionados a seguir. Então, que a alma é imortal, esse é um dos erros aí de Babilônia, né, que esse sistema falso de adoração, que a aspersão e o derramamento de águas são batismo, esse é outro do erro, ou dos erros, melhor dizendo, de Babilônia, que o domingo é o dia de descanso, ou o sábado cristão, que haverá 1000 anos de paz e prosperidade antes da vinda do Senhor. Esses são os erros aí que Babilônia espiritual apresenta, né? Tem intoxicado as nações com esse vinho, com essas doutrinas falsas, que a herança dos santos não é a terra renovada, mas uma região imaterial, intangível, além dos limites do tempo e do espaço, e que o segundo advento deve ser entendido espiritualmente, o que lhe ocorreu por ocasião da destruição de Jerusalém, o que ocorre por ocasião da conversão ou da morte. Então, eles apresentam não literalmente a volta de Cristo, né, o segundo advento, mas que seja entendido como algo espiritual e não literal. Então, outro erro aí de Babilônia, que é correto e bíblico manter seres humanos em escravidão, que não é importante, a julgar pela prática da igreja, sair ou separar-se do mundo. Denominações protestantes receberam a maior parte desses erros perniciosos da mãe romana, e outros erros tiveram nelas próprias, nessas igrejas, sua origem. Isso mostra de maneira conclusiva que elas são nada menos que as filhas da grande apostasia. Então, está aí, né, os erros, né, de Babilônia espiritual, desse sistema de grande apostasia. Então, voltando aqui para o índice, diz assim, ó. O surgimento e progresso da terceira mensagem, apresentação do sábado, primeira conferência de crentes, a experiência da senhora White, a segunda conferência geral, a oposição, nasce um periódico, a Review Herald, um processo purificador, reuniões em tendas, transferência para mística, impressora mecânica, a associação de publicações, a organização, benevolência sistemática. Revendo o passado, deixa eu colocar aqui, a língua do caluniador,
Posição e obras atuais, a lei e o evangelho, e o memorial de Deus. Então, a lei e o evangelho, olha, muito bom esse capítulo aqui, e o memorial de Deus. Todo livro é muito bom, contando a história e a vida cristã dele, mas a explicação sobre a lei, o evangelho e o memorial de Deus também são muito bons. Então, como vocês podem ver, este é o livro, na contracapa dele aqui, tem algumas informações, série Legado dos Pioneiros Adventistas. Conheça a história da vida e obra de Tiago White, o movimento adventista e a direção de Deus sobre seu povo. Tiago White foi um administrador capaz e talentoso, um grande líder missionário e um eficiente evangelista. Em 1842, ele se uniu a Guilherme Mille e José Bates na propagação da mensagem da iminente vinda de Cristo. Após o desapontamento de 1844, ele se tornou o grande apóstolo da causa adventista do sétimo dia. Nenhum outro ministro adventista fez mais que ele quanto a introduzir princípios e eficiência na vida de nossas igrejas e instituições. Ele teve um trabalho assim bem árduo, né? Eu até lembro de uma informação que ele chegou a fazer trabalho de 3 pastores. Então, um homem que trabalhou muito pela causa de Deus, e daí a sua história, né? O trabalho dele está aí, as obras o acompanham. Mesmo depois de morto, ainda fala através daquilo que deixou escrito. Então, Tiago White, né, foi o publicador do primeiro periódico Adventista do Sétimo Dia. Se eu não me engano, esse nome aqui é Verdade Presente. De 1849, o primeiro editor da Review Herald, de 1850, de Sinais dos Tempos, de 1847, desse outro aqui, outro periódico de 1852. Ele foi presidente da Associação Geral entre os anos de 1865 e 1867, 1865 até 1867, de 1869 até 1871 e de 1874 até 1880. Então, uma pessoa muito, mas muito importante no Adventismo. Então, eu tenho 2 deste livro que eu posso enviar para você gratuitamente, se caso for o seu desejo ter este material em mãos. E também vou deixar aí no primeiro comentário como você pode adquirir esse livro ou baixá-lo gratuitamente. Então, que o Senhor abençoe e o guarde. Este foi mais um vídeo apresentando mais um livro da série do Legado dos Pioneiros Adventistas. Que o Senhor abençoe e o guarde e até a próxima.